Segunda parte da leitura, para concluir mais algumas pérolazinhas do Oceano da Sabedoria de Sri Ramakrishna, a quem eu devo particularmente uma certa devoção e amor, não só pela sua grande qualidade de amor, de intensificação da circulação energética no seu corpo físico, psíquico e espiritual, mas porque, muito novo antes, quase quando estava a entrar no caminho espiritual, aos 17 anos, 18, li o seu Evangelho de Ramakrishna e tocou-me bastante. Anos mais tarde, bastantes anos mais tarde, tive alguns ashrams de Ramakrishna e acabei por estar mesmo em 1995 vários meses no Ramakrishna Mission Institute of Culture em Calcutta, onde trabalhei com o professor, o Pandit Sri Satschidananda Dar, a traduzir textos indianos que espero ainda vir a publicar um ao outro, e também a ler, traduzir e comentar o Evangelho de Ramakrishna. Mais tarde, uns meses depois, nesse mesmo período de 95, acabei por ser iniciado por Swami Rangatananda, então vice-presidente da Ramakrishna Mission, o que me religou mais ainda a esta tradição, embora já tivesse tido outras iniciações com outras tradições, nomeadamente a Shiva Shakti do sul da Índia, ou a do Kriya Yoga de Yogananda, ou a Advaita Vedanta, ou ainda a do Yogi Jain. Estava a ler o pensamento 124 desta antologia que eu estou a ler na impressão de 1916. O coração de uma pessoa devota é como um fósforo seco. Qualquer pequena menção do nome da idade, da divindade, acende o fogo do amor no seu coração. Contudo, a mente das pessoas muito mundanas, muito mergulhadas na ganância, na sensualidade, é como um fósforo úmido e não pode ser aquecido, inflamado até ao entusiasmo, apesar de que Deus seja mesmo partilhado ou ensinado ou pregado para ele inúmeras vezes. Assim como a água não entra numa pedra, assim também os conselhos religiosos ou espirituais não produzem qualquer impressão no coração de uma pessoa demasiado mundana. Assim como um prego não pode entrar numa pedra, mas pode ser facilmente gravado na terra, assim o aviso da pessoa piedosa não afeta a alma da pessoa muito mundana, apenas entra no coração daquele que crê. Assim como a argila facilmente toma uma impressão, mas não já uma pedra, assim também a sabedoria divina, a Hagia Sophia, dos gregos e dos russos, ou do Nicolas Regis, que tem esse belíssimo quadro da Santa Sofia tentando proteger os monumentos do mundo em períodos da guerra, algo que infelizmente está a falhar completamente em Gaza nestes dias
em que eu estou agora a ler, com a destruição da Universidade de Gaza, de uma série de mesquitas, de uma série de monumentos, pelos sionistas completamente diabólicos, completamente insensíveis. Assim, a alma e o coração do devoto são impressionadas pela sabedoria divina, mas não na alma das pessoas mundanas, ou, no caso mesmo, diabólicas. Toma cuidado, não partilhes demasiado os teus próprios sentimentos e a fé. Mantém-os contigo. Não fales demasiado no exterior deles, pois podes vir a perdê-los. Assim como um elefante tem 2 tipos de dentes, a trompa em marfim, o dente em marfim, além da trompa, e os dentes interiores que desfazem também. De igual modo, as pessoas mais ligadas a Deus, como por exemplo Sri Krishna, etc., etc., agem e comportam-se em todos os aspectos como se fossem pessoas comuns. Mas o seu coração e a sua alma permanecem muito longe das sombras do karma egoísta e ignorante. Em verdade, eu digo-vos, aquele que aspira a Deus realizá-lo. Esta é uma frase muito importante. Porque implica verdadeiramente aspirar e perseverar. E seja nesta, seja na outra vida, receberemos o darshan, a visão de Deus. Em geral, nesta vida recebemos mais a sua luz, ou o seu amor, ou alguma visão muito distante da sua grandeza. Mas devemos lutar para que a divindade nasça mais em nós, manifeste-se mais em nós, brilhe mais em nós, seja mais conhecida dentro de nós próprios, nas profundezas da nossa alma. Tal como o mestre Boinará, nos seus livros e no livro de Deus Vivo, bem explica. Mas outros mestres, com a tal doutrina da Ishta Devata, a divindade escolhida, desejada, Ishta, aspirada, desejada, esta tal aspiração, e Devata, deidade, divindade, qualquer que seja a forma, seja Jesus, seja Maria, seja Allah, seja Rama, seja Krishna, seja Shiva, seja Shakti, seja Narayana, seja Buda, seja Kuan Yin. As pétalas do lótus abrem-se na sua altura e caem também na sua altura, mas elas mantêm algo de cicatriz nelas. Assim também, quando a verdadeira gnose, o verdadeiro conhecimento chega até nós, o egoísmo vai-se, mas alguns traços permanecem. Estes já não estão tão ativos, contudo, para o mal. Daí a importância da meditação. Meditação é uma prática de maior conhecimento de nós próprios e do que nos rodeia e do universo, já que estamos a tentar harmonizar a nossa aura
e a religar-nos com o Espírito, com as inspirações da Anima Mundi e da divindade. Ao praticarmos isso, há algum conhecimento por essa intencionalidade, pelos mantras ou orações que fizemos, pela aspiração, produz algum efeito de maior conhecimento, de maior ligação ao Espírito, à verdade, à divindade, e isso faz diminuir o mal, a ignorância, mesmo o sofrimento, as preocupações, as ilusões. Daí a necessidade de meditarmos diariamente, algumas vezes, já que não temos tanto tempo para praticar uma vez longamente. Assim como as montanhas e os montes, os vales, existem debaixo da água e não são visíveis à superfície. E quem conhece uma barragem vazia, como já observei bem no Jerez, vê o que existe lá dentro, debaixo. Assim, num estado de samadhi, num estado de unificação de consciência, uma pessoa flutua no oceano de Sat Chit Ananda. Aqui está outra vez a famosa definição do ser espiritual e da própria divindade, Sat Chit Ananda. Daí que haja tantos mestres que tenham recebido este nome e conseguido realizá-lo mais ou menos. Sat, ser, consciência, Chit Ananda, felicidade, beatitude, e que é recomendada para meditação. Eu sou Sat Chit Ananda. Então, todos os aspectos mais humanos da consciência ficam latentes neles. É claro que frequentemente vêm ao de cima e se há preocupações muito grandes, mais ainda, e por isso o mestre Patanjali, autor das famosas Yoga Sutras, diz yoga, define yoga como yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a Chitta Vritti, as ondulações de Chitta, da mente, da inteligência, da consciência. Nirodha, a extinção, a suspensão, o controle, o domínio. Talvez a melhor definição seja o estado de yoga ou de união do ser humano com o espírito. É um estado no qual há suspensão ou dissolução temporária das vagas do pensamento. Todos nós que meditamos sabemos como há algumas meditações em que as ondulações do pensamento são muito mais espaçadas, há muito mais silêncio, calma, estabilidade, e outras em que, apesar de haver alguns pensamentos, os fenómenos internos espirituais se manifestam e produzem o tal entusiasmo, o tal fogo do amor, a tal gratidão por receber algo dessa graça, dessa kripa, desse darshan, graça, visão da divindade ou da sua luz. A escuridão de séculos que se encontra num quarto é dispersa imediatamente assim que a luz entra nele. De igual modo, as ignorâncias acumuladas ou mesmo os atos errados que foram feitos, e em certos casos derivados de outras vidas até, desaparecem diante do simples
ver, ou observar, ou contemplar da divindade graciosa na sua face. Aqui Ramakrishna refere as reencarnações, não é que ele falasse das suas reencarnações anteriores, não falam, mas admite essa teoria adotada por muitos dos indianos. É algo que cada ser tem que descobrir por si próprio. Deus está em todos os seres, mas nem todos os seres estão em Deus. E esta é a razão porque eles sofrem mais. Om Sri Ramakrishna Namaha, Om Sri Ramakrishna Namaha, Om Sri Ramakrishna Namaha, que Ele possa inspirar-nos, seu olhar puro, seu fogo do amor, desperte em nós mais aspiração à divindade. Uma árvore carregada com muitos frutos inclina-se sempre para baixo. Assim, tu também, se queres ser grande, sê baixo e humilde e doce. O dinheiro só pode dar o pão e a manteiga ou o absolutamente necessário à terra, da vida terrena. Não consideres, portanto, isso como o teu objetivo principal ou único. Não sejas como uma rã num poço ou num tanque. Essa rã não conhece nada de maior do que o seu poço. Assim são todos os seres algo fanáticos. Eles não veem nada de melhor do que os seus próprios crenças ou credos. Um verdadeiro ser religioso deve pensar que as outras religiões são também caminhos que conduzem à verdade. Ele deve manter sempre uma atitude de respeito para as outras religiões. Embora certamente saibamos como há muitos sacerdotes ou gurus que exploram as religiões, sobretudo pastores evangélicos, é uma coisa abismal como conseguem no Brasil, nos Estados Unidos e noutros países enganar tanta gente e mistificar tanto a partir de escrituras que já em si estão cheias de interpolações, de mitificações, de alegorias, e que foram escritas em condicionalismos muito próprios das suas religiões. Assim como uma pessoa muito miserável, que aspira e deseja muito dinheiro, deixa o teu coração também aspirar e sofrer pela divindade. Por que é que nós não conseguimos ver tanto a Mãe Divina? Ela é como uma senhora muito nascida numa boa família, com todos os seus negócios a serem realizados por ela por detrás da cena. Vende toda a gente, mas ninguém a vende. Os seus devotos só a conseguem ver quando se aproximam dela e de quando passam para além do véu de Maya.
Não discutas. Tal como deves permanecer firme na tua fé, deixa aos outros a mesma liberdade de permanecerem na sua fé. Pela mera discussão nunca conseguirás convencer outro do seu erro. Quando a graça de Deus desce sobre ele, cada um compreenderá as suas próprias asneiras ou erros. Isto é uma grande verdade, mas que tem o seu meio termo, já que devemos de alguma forma partilhar para quem está bastante errado e sobretudo quem está a sofrer ou a provocar sofrimento nos outros. Devemos tentar ver, olha, a tua crença religiosa é incorreta, não é verdadeira, mas claro, sem discutir, partilhando e esperando que a semente germine, se a graça de Deus ou a hora dessa pessoa chegar. Quando tiveres nas tuas práticas devocionais, ou meditativas, ou de oração, ou contemplação, mantém-te afastado daqueles que não as apreciam ou ridicularizam. Porque isso não é bom para ti. Os Vedas, os Tantras, as Puranas e todas as escrituras sagradas do mundo tornaram-se poluídas. Tal como uma comida que é cuspida da boca se torna poluída, porque ela tem sido constantemente repetida a partir das bocas humanas. Mas a divindade, o Brahman, o Absoluto, nunca é poluído nem maculado, pois nunca até agora alguém conseguiu exprimi-lo pela fala humana. Um barco, para permanecer sobre a água, não pode deixar entrar a água dentro do barco. Assim também, o aspirante, discípulo ou discípula que vive no mundo, não deve deixar que o mundo viva dentro dele. Aquilo que tu pensas, tu deves ser. Que haja uma harmonia entre os teus pensamentos e as tuas palavras. De outro modo, se tu dizes meramente que Deus é para ti tudo, enquanto a tua mente fez o mundo tudo para ti, não derivarás disso qualquer benefício. Uma pessoa que tenta dar uma ideia de Deus apenas pelo conhecimento dos livros, e nós temos assistido a tanta gente a falar de Brahman, a dar cursos de Brahman, sem ter qualquer experiência, realização, vivência profunda disso. Tanta gente a falar, tantos gurus, satgurus, tanto Vishva gurus, tanta invenção, tanto ego nos gurus, e não têm qualquer realização, não transmitem interiormente, pelo contrário, até fazem mal, até lançam confusão, por vezes, ou diminuem a verdadeira devoção. Então alguns desses gurus tentam mesmo desvalorizar os grandes gurus, como assistimos recentemente um vídeo do famoso Satguru, que tem milhares de pessoas e que é, no fundo, um trickster, em grande parte um banha da cobra, que se contradiz frequentemente, mas muito esperto e já com
ao conhecimento, apesar de dizer que praticamente nunca leu. Aqui, Ramakrishna diz: aquele que tenta dar uma ideia de Deus apenas por ter lido os livros é como uma pessoa que tenta dar uma ideia de Benares apenas através de um mapa ou de uma imagem. Quando é que uma pessoa atinge a sua salvação? Quando o seu egoísmo morre. Aquela pessoa que quiser aprender a nadar tem que aprender e tentar durante alguns dias. Ninguém se deve atirar ao mar depois de ter uma prática apenas de um dia. Assim, se queres nadar no seio do Brahman, tu tens que fazer muitas tentativas que não deram bom resultado, até que por fim tu consegues nadar. Para beberes água pura de um tanque ou de um poço com alguns depósitos, tu deves, ou mesmo com alguma lama no fundo, deves tomar gentilmente a água da superfície e não a perturbar. Se ela é perturbada, os sedimentos erguer-se-ão da base, do fundo, e tornarão toda a água lamacenta. Se tu queres ser puro e então, mantém uma fé firme e vai avançando com as tuas práticas devocionais, meditativas, espirituais, contemplativas, filosóficas, amorosas, benéficas, e não disperses as tuas energias em discussões sobre livros, escrituras e suas argumentações. Porque então o nosso pequeno cérebro será enlameado. Só aquele ser que está iluminado pela luz do verdadeiro conhecimento é um verdadeiro ser humano. Os outros são apenas seres humanos. A agulha magnética, e daqui o grande mestre Mogol, filho de Shah Jahan, construtor do Taj Mahal, filho, Dara Shikoh, de qual próprio eu tenho algumas traduções no YouTube e alguns textos no blog que levam o meu nome. Escreveu um livro que é a Bússola da Verdade. Essa bússola que Ramakrishna vai aqui também trabalhar, a agulha magnética aponta sempre para o norte, e é assim que os barcos que navegam não perdem o seu rumo, o seu norte, tal como nós. Assim, o coração do ser que está dirigido para Deus não se vai perder no oceano da modernidade. Possamos nós inspirar-nos nos mestres, nesta sabedoria de Ramakrishna, e despertar mais a aspiração a Deus no coração e obtermos os seus sinais e as suas bênçãos para um mundo melhorado.